Fala galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou o Jonathan Oliveira. E eu sou Elisa Oliveira. Somos a família Oliveira. Estamos aqui para gravar mais uma devocional dia de hoje. Então, se você está chegando agora no nosso canal, seja muito bem-vindo. Nós fazemos devocionais diárias aqui. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal para você e ative as notificações para você receber todas as devocionais, todos esses vídeos todos os dias. E é uma bênção a palavra de Deus, não é mesmo? Isso mesmo. Hoje nós vamos trazer um assunto que, na verdade, muitas pessoas têm esse questionamento, né? Não consegue, às vezes, estar indo na igreja e tem no seu coração, como eu faço para me manter? Eu não tenho desejo de ir na igreja, e o porquê nós vamos na igreja e como fazer então para ter essa vontade de ir. O que a gente precisa ser transformado para conseguir, a nossa mente precisa ser transformada para conseguir ir congregar, estar em uma igreja, e por que nós devemos ir numa igreja? É isso mesmo. Então esse vídeo é para você que está dentro da igreja já, mas está desanimado, às vezes não quer ir nos cultos, e também para você que não vai na igreja, que não conhece a igreja. Esse vídeo é para esse tipo de público, tá bom? Então, sem demora, vamos pegar a sua Bíblia aí e seu cafezinho, vamos para mais um devocional. A palavra está no livro de Hebreus, no capítulo 10 e no versículo 25. A palavra de Deus diz assim: não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajarmos uns aos outros. Olha que interessante. Ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Uau! Esse livro de Hebreus é muito interessante, e o que o autor, que escreveu esse livro, quer passar para mim e para você no dia de hoje? Que não deixemos de se reunir como igreja, né? Então, por que ele fala isso? Porque, lá naquela época, segundo o costume de alguns, então naquela época já existia pessoas que não queriam ir para a igreja. Achavam que não era tão importante. Não tinha tanta necessidade, não tá bom assim, eu posso adorar a Deus aonde eu estiver. Você já pensou assim? Eu já pensei assim. Com certeza. Eu já pensei, tipo, Deus vai me ouvir onde eu estiver, eu vou poder estar aqui na minha casa e eu vou poder falar com Deus. Você já assistiu dessa maneira? Sim. Eu já me senti assim. Então esse vídeo é para você mesmo que está assistindo aí, se você já teve esse tipo de pensamento, que você não precisava, que você não tem necessidade de ir para a igreja, ou que você está na igreja e fala assim, já fui domingo, não preciso ir na quarta, não preciso ir na quinta. Já fui a minha vez do mês. Já está tudo certo. Eu conheço pessoas que vai uma vez por ano na igreja, pelo menos para agradecer, né? Tá bom. Mas já vai. Então eu quero encorajar você que você nunca foi na igreja, ou se vai uma vez por ano, ir mais vezes para agradecer esse Deus. E aí a palavra continua assim: mas procuremos encorajar-nos uns aos outros. Então assim, o meu dever, o dever da Elisa, o dever de você que já é da igreja, é encorajar aquelas pessoas que não vão à igreja, fazendo o quê? Dando um bom testemunho, né? Porque um dos motivos, olha que interessante, eu escrevi aqui alguns motivos que faz você, ou você que está na igreja, desanimar de ir para a igreja, ou você que não vai, de não querer ir para a igreja, nem pisar perto de uma igreja. Sim. Um dos motivos é estar decepcionado com algo que não deu certo. Você está decepcionada ou decepcionado e fala assim, não, minha vida só dá coisa errada, dá tudo errado, eu não consigo, então se eu for para a igreja vai ser mais um lugar que eu vou ser decepcionado, então não quero ir. Já aconteceu isso contigo? Já aconteceu isso comigo? E eu vou entrar ali no assunto para você entender. Outro ponto do motivo, não se sentir digno de adorar a Deus por causa do pecado. Eu já me senti muito assim. Eu já conversei com um amigo meu, e eu convidando ele para ir para a igreja, vamos para a igreja comigo, vamos para a igreja comigo. Ele falou assim, Jonathan, eu não posso ir para a igreja. Eu falei, por que, cara? Ele falou assim, sou tão pecador que se um dia eu pisar na igreja, eu sou fulminado na porta. Oh, meu Deus. Ele acha que vai pensamento. ser... Olha que interessante, a pessoa não quer ir para a igreja por medo de tanto pecado que ela tem, que se um dia ela for lá, ela vai ser escandalizada, vão ser apontado o dedo para ela, seu pecador, aqui está o pecador, tem que se arrepender, e não é assim. Mal sabe que é o contrário, né? Isso. Deus quer que a gente chegue até Ele como a gente estiver. Mas esse é um dos motivos que a pessoa relatou para mim, que eu achei interessante, ela não queria ir para a igreja por causa do pecado, que ela falou que seria fulminada na porta da igreja, porque ela é tão pecadora, e eu também
também sou pecador e estou lá dentro da igreja. Sim, e Deus está me restituindo, né? Isso é importante. Outro motivo, sofreu por uma desilusão amorosa. Talvez você tenha sofrido por causa, né, de um namoro, de um relacionamento, que você achava que era de Deus e você colocou a culpa em Deus naquilo. Porque era somente uma paixão, não era um amor. Porque a paixão e o amor é totalmente diferente um do outro. E você colocou a culpa em Deus, porque Deus falou que essa pessoa seria para mim e não está sendo, então eu não vou. Outra coisa, o testemunho de outros cristãos. Você percebe muitas coisas erradas e pessoas que dizem cristãs. Foi um dos motivos também, que é tão interessante eu falar sobre isso. Teve um dia que eu já era me convertido, meu irmão também, só que nós tínhamos ali coisas que... Uma conduta que não era segundo a Cristo. Isso! E aí na nossa casa é mais difícil ainda, né? E minha mãe sempre falava assim, se for para ser crente igual vocês, eu nunca vou ser, eu nunca vou na igreja, porque vocês não dão bom testemunho. Então, olha que interessante, a não ida da minha mãe para a igreja era por mau testemunho meu e mau testemunho do meu irmão, né? E hoje, graças a Deus, minha mãe é batizada, eu batizei a minha mãe, hoje minha mãe tem muito orgulho de quem eu sou dentro da igreja, mas foi um processo isso. Então, às vezes, talvez, você não está indo para a igreja por motivo de você se espelhar em outras pessoas que dizem que são cristãs, mas não têm a vida como um cristã. E aí você fala, não, se for para ir para a igreja como essa pessoa, eu nem vou. Se for para ir para a igreja com fulano, ciclano, eu nem vou. Então esse é um dos motivos também de você não querer ir para a igreja. Outra coisa, você tem medo que te obriguem a aceitar a Jesus, porque você não gosta de ser obrigado. Eu era esse tipo de pessoa também, né? Por isso que eu já coloquei motivos ali que era meu, não você, mas motivos meus. Que você pode estar também se identificando nesse momento. Isso, então eu falava assim, não, se eu for para a igreja vão querer me obrigar a aceitar Jesus. A mudar. A mudar de vida. Eu não vou poder mais usar boné que eu gosto, eu não vou poder ter mais tatuagem que eu gosto de ter, eu vou ter que me vestir de uma maneira diferente da maneira que eu gosto de me vestir. Então eu não gostava de nenhum tipo de obrigação. Então isso me impedia de chegar até a igreja. E às vezes você pode estar nessa situação também, né? Que você não gosta de ser obrigado a nada e você não vai à igreja por causa dessas coisas. E a última coisa é não concordar com o que as pessoas falam do pastores e líderes, falam que essas pessoas só enriquecem o próprio bolso, estão tirando o dinheiro dos próprios, das pessoas inocentes. Eu já fui uma dessas pessoas, eu olhava um carrão, né, o do pastor, eu falava assim, o pastor lá, o carrão, tá roubando dinheiro da igreja, né, tá roubando dinheiro dos fiéis ali, né? E hoje eu sou um pastor. Andei muito tempo a pé, né? Então Deus mudou meu entendimento conforme eu estava dentro da igreja. Então às vezes você está aí pensando, pô, não vou para a igreja porque só pastor tem dinheiro, só os líderes estão roubando dinheiro das pessoas. Não, é totalmente diferente da maneira que nós enxergamos hoje. Quando você frequenta a igreja, pode ter certeza que a tua visão, a tua conduta vai ser mudada. Exatamente, quantos motivos, e fora ainda os que nós não mencionamos aqui. Agora pensa você, no seu coração, o que faz você não ir para a igreja? Tanto você que nunca foi, ou você que já foi e hoje está tão desanimado, o que passa dentro do seu coração? Porque apesar de nós não sabermos, Deus conhece teu coração e Ele quer que você tenha esse tipo de comunhão com Ele dentro sim de um lugar, né? A igreja, claro que ela é um templo, nós entendemos que a igreja somos nós, que o Senhor irá vir nos buscar, isso mesmo. Porém, há uma necessidade do corpo de Cristo estar unidinho. Aleluia. Então, por que nós vamos na igreja? Tem vários motivos o porquê nós não, né? Às vezes não temos esse desejo de ir, como acontecia com o Jonathan, como vários também, eu me identifico aqui que ele falou. Mas nós vamos na igreja, o ponto principal, que eu já quero começar com o principal, para adorar aquele que vive. Aleluia. Nós temos muitos motivos o porquê não ir, mas todos esses motivos estão relacionados ao que nós queremos, com o que eu desejo. Mas a questão é, nós vamos até a casa de Deus para adorar porque Ele é bom, porque Ele nos criou. Então, primeiramente, realmente, o ir à igreja cultuar com os irmãos é para nós estarmos adorando a Deus em espírito e em verdade, com o corpo de Cristo, todos juntos. Isso é muito importante e Deus nos ensina
por meio da palavra dele, o quanto é importante nós estarmos em comunhão com os nossos irmãos, que cada um de nós na igreja é como o corpo de Cristo, onde de repente eu sou a mão esquerda e o Jonathan é a mão direita e um outro lá vai ser o braço. Imagina, sem o braço a mão não é nada. Então você com certeza é uma parte desse corpo que está faltando. Você não é alguém dispensável nessa terra, nesse mundo, não. Deus ele te fez por um propósito específico que somente ele sabe, e Jesus veio naquela cruz para que nós pudéssemos ter acesso a esse propósito. Aleluia. Então, em primeiro lugar, adorar a Deus. E essa questão, às vezes a pessoa não é tão legal, enfim, acaba acontecendo que nós temos uma ilusão de que a igreja é um lugar de seres perfeitos. Todo mundo sabe. Todo mundo santinho, anjinho, sabe? Mas não, isso não é verdade. Todas as pessoas que estão naquele local estão querendo então entender da palavra. Ali é um momento em que há uma ministração que nos ensina, nos exorta, nos transforma em pessoas melhores pelo poder da palavra dele. Nós todos temos imperfeições, nós não somos pessoas todas certinhas, e nesse momento de comunhão com os irmãos, a palavra diz que um ferro afia o outro, né? Então nós temos a oportunidade que com a limitação do meu irmão eu também ser afiada e vice-versa. Então essa cultura assim de não ir por causa de alguém, não faça isso, porque você vai estar deixando de aproveitar um tempo maravilhoso que você pode ter de conhecer outras pessoas. Uma brasa, quando ela tá no fogo, quando ela é retirada, logo ela se esfria. Ela não consegue se manter por muito tempo. Mas quando essa brasa permanece ali onde tem mais outras brasas, então ela continua aquecida. E é assim com a nossa fé. Quando nós não congregamos em uma igreja, quando nós não temos esse tempo de comunhão, a gente não consegue permanecer tão ativos assim na fé, tão ativos assim de buscar mais a Deus. E, gente, eu falo por experiência própria, eu falo por muitas pessoas que nós conhecemos. Não existe uma pessoa que eu conheço que decidiu até congregar em casa, né? Que tem os desigrejados, então, não, igreja é coisa de antigamente, eu quero congregar em casa porque Deus está me ouvindo. Realmente, Ele está nos ouvindo, apesar de que é dito que onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu me farei presente. Então, quando tem mais pessoas é que o Senhor se faz presente. Não é que Ele não escute, mas que a presença de Deus não é diferente. Tanto é diferente que na pandemia nos mostrou essa diferença. Culto online, poxa, você vai ali, adora a Deus, canta os louvores, entende da palavra, mas quando você tá num lugar, tem uma presença que é sobrenatural e que não é descritível com palavras. Então você que nunca foi, você tem que ir para comprovar isso. E eu quero trazer aqui também um versículo para vocês que está em Tiago 5, no versículo 16, que diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. E é tão interessante porque a gente sabe que o perdão de Deus me perdoa, já está perdoado, tudo certo. Agora a cura da nossa alma, a cura interna, nós necessitamos de alguém. Deus é tão perfeito porque se a gente não precisasse de ninguém, é isso que a gente faria. Não, eu não preciso de ninguém, eu faço do meu jeito, eu oro aqui em casa e eu mesmo sou curado. Não, a cura vem por Jesus, mas Ele usa pessoas para que escutem, para que orem junto com você. E você que não vai na igreja, como que você vai falar das suas limitações, das suas dificuldades, das áreas que você precisa de cura? É exatamente que existem os líderes, os pastores, não só por conhecerem a palavra, te orientarem segundo essa palavra, mas ouvir também as suas questões, poderem te aconselhar segundo a palavra, orar por você e nós podermos ser curados. Então, isso é muito interessante também, e eu queria finalizar aqui essa parte dizendo assim, que todos nós, sem exceção,
participamos, infelizmente, de uma batalha espiritual que acontece. E essa é uma das coisas principais de nós não conseguirmos ir na igreja. Independente aí, para você que não conhece uma igreja ou para você que tem dificuldade de ir na igreja. Porque o inimigo das nossas almas, ele não quer que a gente tenha esse momento de adoração a Deus em primeiro lugar, de comunhão com os irmãos e de entendimento da palavra, porque isso vai nos trazer cura, libertação, restauração, renovo, alegria, paz, todos os frutos do Espírito, todas as promessas de Deus, porque conforme a gente vai aprendendo da palavra, nós vamos obedecendo a Deus. E a palavra de Deus diz que quando nós ouvimos a palavra dele atentamente e obedecemos, nós somos benditos. E tudo aquilo que a gente faz é abençoado. Então o inimigo não quer que nem eu, nem você sejamos abençoados. Adoramos a Deus por aquilo que ele é, sabe? Nós não devemos buscar a Deus por aquilo que ele pode nos dar, mas simplesmente porque ele nos criou. E é por isso que nós devemos, então, para nos proteger contra as ciladas do inimigo, para buscarmos entrar no caminho que nos leva à vida eterna e para adorar aquele que vive. É isso mesmo. Uau, nós trouxemos aqui para você os motivos que nós temos às vezes de desanimarmos, de não querer ir para a igreja ou de não ir para a igreja, e a Elisa veio com a solução de você entender o porquê você precisa de uma igreja. E lembre-se que a igreja é um hospital. Existem pessoas lá dentro doentes, estão internadas, estão ali para se recuperar, obras, né? Estão com a plaquinha de obras. E quando há obras, é complicado mesmo, porque imagina quando uma rua está em obras, você passa por aquela rua, tem trânsito, às vezes está buracada, você passa com o carro, né? Está com um buraco ali, mas está em obras. Então, às vezes, você está criando uma expectativa gigantesca em pessoas que estão em obras. Perfeita. Né? Você cria expectativa gigantesca em pessoas que estão doentes. Você tem que criar expectativa no médico que está lá curando as pessoas, que é o médico dos médicos, que se chama Jesus Cristo. Ele quer salvar a sua vida, ele quer curar a sua vida, ele quer transformar a sua vida. E lembrar, a salvação minha individual. O alvo é Cristo. Eu preciso encontrar Jesus. Eu preciso ir para a igreja, porque a palavra também nos ensina quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em comunhão, em união. E a igreja é esse lugar de comunhão, de união, de oração, Aleluia. De propósito, de louvor. Então procure uma igreja mais próxima da tua casa, ou uma igreja que você se identifique, para você congregar, para você conhecer novas pessoas, para você entender que você necessita também desse Deus, que você também necessita dessa cura. A palavra fala que o reino de Deus é tomado à força, não é tão fácil assim. Então você precisa sim ir buscar a Deus. E eu tenho certeza que, como a palavra nos ensinou ali em Hebreus, deixa eu ler lá novamente para você entender o que eu estava querendo dizer no último versículo disso que nós lemos aqui. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajarmos uns aos outros. Então o nosso dever é encorajar a pessoa. O que nós fazemos aqui é encorajando você a ir para a igreja, não desistir da igreja, a você ter uma vida em santidade com Cristo. Ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Jesus está voltando. Sim. E nós queremos encerrar esse vídeo, esse vlog, essa mensagem dizendo isso. Jesus está voltando. Sim. E o grande dia chegará. Procure uma igreja onde Deus esteja lá, onde tem palavra, onde tem comunhão, onde tem pessoas que te amam, onde tem pessoas que vão te receber, não olhando para o teu pecado, não olhando para o teu erro. Esse vídeo é para isso, para anunciar que Jesus está voltando. E Jesus vai buscar uma igreja lavada e remida pelo sangue dele que foi derramado lá na cruz. Amém. Vamos estar orando então e agradecendo a Deus por esse momento, pela palavra dele, pela esperança que ele nos traz a cada dia. Amém. Pai, nós te agradecemos por esse Sim, momento, Deus. te Obrigado, agradecemos Jesus. porque o Senhor nos alerta com essa mensagem da importância do porquê ir numa igreja, porque te cultuar lá ao Senhor com os nossos irmãos. E em nome de Jesus eu declaro e profetizo sobre a vida de cada uma dessas pessoas que estão assistindo esse vídeo, para que o Senhor venha ajudá-las a romper, em nome de Jesus. Romper essas barreiras que se levantam, que quando chegam dos seus trabalhos deixam cansados,
em nome do Senhor Sim, Jesus, Deus. para toda pessoa que está desanimada, que sente no seu coração rejeição quando vai em alguma igreja, não se sente parte, todas as setas que o inimigo vem lançado sobre a vida dessas pessoas, Pai, por não terem encontrado um lugar em que se sentem à vontade, essas mentiras todas, Senhor, que o Senhor venha tirar da mente de cada uma dessas pessoas e que venha colocar, Pai, no coração delas a necessidade que todos nós temos de termos uma igreja, irmãos, estarmos em comunhão e que o Senhor venha restaurar, porque nós não temos esse poder, mas o Senhor Jesus tem o poder de transformar o pensamento, o teu Espírito Santo tem o poder de convencer e conduzir eles para o lugar onde o Senhor tem para cada um. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Amém. Salmo 122:1 diz assim: alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quando alguém te convidar para ir para a casa do Senhor, alegre-se, porque você está indo para lá para ser salvo por Jesus Cristo. Amém? Amém? Se você gostou desse vídeo, deixe sua curtida, deixe seu comentário aqui embaixo. Se você está sem igreja, você quer procurar uma igreja, a gente vai indicar igrejas para você. Coloque aqui no comentário aqui e também compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas que você pode, tá bom? Deus abençoe, tamo junto e tenha um ótimo dia na presença de Deus. Até amanhã.